Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, onde a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Meus queridos amigos, com a poesia do Espírito Casimiro Cunha, psicografada pelo nosso querido Chico, queremos prestar a nossa saudação, a nossa homenagem a todos vocês, agradecer todo o carinho, toda a dedicação dos amigos que nos acolhem, especialmente a Maria José, o Antônio, também a Sonira e tantos trabalhadores dedicados aqui de Poços de Caldas, onde estamos tendo a honra de falar pela primeira vez. Terra das Minas Gerais, terra do nosso querido Chico, da qual a gente tem muita saudade. Pedi só para reduzir um pouquinho o volume, está dando um pouquinho de eco, e aí eu tenho que me escutar, não é? É muito complicado. Bom, meus amigos, na noite de hoje nós vamos falar sobre influência dos espíritos, vamos falar sobre a obsessão. E Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 459, ele vai perguntar se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos, sobre a influência oculta dos espíritos sobre as nossas atividades. E eles vão dar uma resposta surpreendente. Vão nos dizer, mais do que supondes, mais do que a gente imagina, de modo que de ordinário, ou seja, comumente, são eles que vos dirigem. Nazareno, e a gente não tem livre-arbítrio? Temos sim o livre-arbítrio. Nós podemos sintonizar como se fosse uma rádio, o dial, aquele botãozinho da rádio, nós podemos sintonizar com os bons pensamentos de alegria, de esperança, de amor, de fraternidade, de perdão, de benevolência, de resignação. Nós sintonizaremos com os bons espíritos que amplificarão aquele sentimento nosso. Nós podemos também, ao contrário, sintonizar com as emoções do ódio, da mágoa, da vingança, da inveja, da intolerância, do desânimo, da depressão, e sintonizaremos com espíritos que pensam de modo parecido, encarnados ou desencarnados. E por isso que muitos estudiosos da física quântica, como Fritjof Capra e muitos outros, têm publicado obras sobre a grande teia, como se estivéssemos vivendo em uma grande rede, porque os nossos pensamentos se interpenetram e se influenciam mutuamente cada um de nós. Então é muito importante considerar que existe a influência dos espíritos. E existe a influência negativa, que vai ser o objetivo principal do nosso estudo hoje. Nós vamos falar sobre a obsessão espiritual, que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 81, nós temos a definição de obsessão. Não é aquela definição tradicional do dicionário, não é a gente ficar com obsessão por alguma coisa, por música. Não. A obsessão espiritual é a influência persistente de um espírito mau sobre um indivíduo. Então nós temos essa definição lá no capítulo que fala das preces espíritas, é o capítulo 28, no item 81. E nós vamos ver também no Livro dos Médiuns, o capítulo 23, completamente dedicado à obsessão dos médiuns.
E ele vai falar dessa influência e vai inclusive classificar, não é? Nós vamos ter então o conceito. Nazareno, mas isso tem algum fundamento científico? Tem. Se vocês analisarem o CID-10, que é o Código Internacional das Doenças, é como se fosse o catálogo dos médicos para fazerem diagnósticos. Eles usam, até colocam lá o CID, né? No caso dos atestados médicos. Tem um item F44.3, que é o item da possessão por espíritos. Ou seja, hoje já tem o diagnóstico médico para a obsessão espiritual. E a própria Associação Americana de Psiquiatria tem no seu DSM número 4 a análise dos fenômenos de transe, e vai nos dizer que quando eles são nos contexto religioso ou cultural, eles são perfeitamente normais. Então, até o transe, ele é hoje também estudado pelos psiquiatras. Temos também, na atualidade, hoje, as pesquisas com a glândula pineal, com a epífise. E um psiquiatra, né, aliás, um médico paulista, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, fez radiografias computadorizadas, mostrando que a glândula pineal, a epífise, que fica no centro da nossa cabeça, desde Descartes, né, ele já falava que na pineal se encontra a sede da alma, e André Luiz, na série A Vida no Mundo Espiritual, confirmou, através de Chico Xavier, que de fato um centro de força, existe um centro, justamente o centro onde fica a alma, entre aspas, né, a ligação do espírito com o corpo, é na glândula pineal, a comunicação dos espíritos. Exatamente na fossa romboide, defende o espírito André Luiz. Então, essa glândula, nos médiuns ostensivos, ela forma mais cristais de apatita, porque a glândula pineal, ela se cristaliza com o tempo. Há cerca de 20 anos atrás, os médicos achavam que ela perdia as suas funções. Ela era responsável pelo desenvolvimento da sexualidade nos jovens, mas depois de algum tempo, como ela cristalizava, eles diziam, não, essa glândula perde as funções. Depois mudaram de ideia. Descobriram que ela produz hormônios muito poderosos, a melatonina, por exemplo, que controla os estados de vigília, do sono, né? É sensível à luz, a pineal, e descobriram, né, uma série de outras funções dela. Bom, com essa formação dos cristais nos médiuns ostensivos, aqueles que têm realmente a faculdade de maneira mais clara e mais permanente, eles formariam mais cristais de apatita, segundo a tese do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Então, funcionando como se fosse uma antena, uma caixa de ressonância, percebendo o pensamento dos espíritos, sejam eles desencarnados e até de encarnados também. Então, é uma faculdade, como o próprio Allan Kardec vai nos dizer, que a mediunidade é uma predisposição orgânica. Ela é uma faculdade do espírito, mas ela tem que ter um aparato, uma organização que permita a sua manifestação aqui conosco. E quais são as causas as consequências das obsessões? Bom, nós vamos ter doenças físicas, doenças mentais, a fascinação dos médiuns, né, que nós vamos falar rapidamente sobre ela, vampirismo, sugar as energias da pessoa, os vícios. Quantos alcoólatras não estão acompanhados? Como vemos lá no livro Sexo e Destino, de André Luiz por Chico Xavier, está narrado a história de Cláudio e Moreira. Cláudio é encarnado e o espírito Moreira, amigo dele, se aproxima, coça a sua garganta e diz, vamos tomar um trago? E ele, de repente, acha que está com vontade de beber e vai pegar uma garrafa de uísque. Então, quantas vezes os vícios nós temos uma obsessão compartilhada, né? Do lado de cá e do lado de lá. Então, nós temos, muitas vezes, essas companhias espirituais. E Allan Kardec, no livro A Gênese, vai dizer que, no final dos tempos, a profecia de Joel, que está repetida em Atos dos Apóstolos,
O Senhor nos disse: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões, mostrando que a mediunidade ficar cada vez mais comum, o que Kardec chamou de a vulgarização da mediunidade. Então hoje temos mais pessoas com mais sensibilidade mediúnica, com mais facilidade de ser influenciadas. Daí porque tantos problemas de depressão, daí porque tantos problemas de síndrome do pânico, daí porque tantos problemas de uso de drogas, porque estamos mais sensíveis à influência dos espíritos, o que é algo natural. Ou seja, na medida, no final do tempo de provas e de expiações, para o tempo novo, o tempo de regeneração, esse novo estágio que a Terra avança, muito melhor, a mediunidade vai se tornar cada vez mais comum. Então vamos ver que a obsessão vai provocar vícios, vai agravar o problema dos vícios, pode provocar problemas nos relacionamentos, casais brigando, o chefe implicando com a gente, porque às vezes um espírito que é nosso inimigo utiliza-se do outro para nos prejudicar. Vamos ver a questão de problemas até sexuais. Nós temos um seminário sobre sexualidade, quando abordamos, às vezes, casos de homossexualismo provocado, induzido por influências espirituais. Além de várias outras causas, né? Existem causas sociais, psicológicas, culturais, traumas desta vida e traumas de vidas anteriores, alguns casos de regressão que a gente analisa também no seminário. Mas vejam também problemas sexuais, depressão, suicídio. E nós sabemos da gravidade dessa questão. O Espiritismo vem nos falar de como a vida é importante e como nós não temos o direito de nos livrar dela por um ato próprio. Então, as consequências, as decepções que aguardam a pessoa que comete o suicídio, e a importância que nós temos de poder ajudá-los, não só pelas preces, mas também trabalhando nos grupos mediúnicos, como a médium Ivone do Amaral Pereira, na obra Memórias de um Suicida, de Camilo Castelo Branco, vai nos falar da importância de ter grupos mediúnicos de atendimento específico para aqueles que se suicidaram. E é claro que ninguém está fora das mãos de Deus, e nós temos as informações, como deste livro, que Maria de Nazaré é um espírito de escola que está responsável de dedicar-se a cuidar especialmente desses irmãos que se encontram em situação delicada. Então ninguém está fora das mãos de Deus, e Maria de Nazaré, a rainha da humanidade, está encarregada de muitos caravaneiros, de muitos trabalhadores, atendendo a todos. E nenhuma desencarnação é igual a outra. A gente sabe que tem atenuantes, não é? Que a pessoa depende das consequências, depende do estado de lucidez, porque há casos, como nos casos de suicídio, em que a pessoa não tem consciência, os casos da pessoa estar, como na época chamava-se loucura, da esquizofrenia, da oligofrenia, enfim, dos vários casos de depressão muito grave, que a pessoa se suicida e ela não está com a plena consciência, com o uso da sua razão. E tudo isso é levado em conta. E no Livro dos Espíritos nós temos a informação de que os espíritos responsáveis pelo suicídio são mais culpáveis do que o próprio suicida. E responderão diante disso também. Então nós vamos ver até a questão das guerras, dos atentados. E Allan Kardec vai nos falar no livro A Gênese que de tempos em tempos a Terra é assolada por essas multidões de espíritos como se fosse uma verdadeira epidemia de obsessão espiritual. Então será que aquele atentado que nós tivemos agora, 10 anos do 11 de setembro, será que aquilo foi obra só de encarnados? Ou aquele jovem, 4º ano de medicina, que entra no cinema lotado e com uma metralhadora dispara vários disparos, matando pessoas a esmo que ele não conhecia? Será que ele estava sozinho? Será que quem soltou essa bomba estava sozinho? E aquele caso de uma senhora, como nos narra José Raul Teixeira, no seminário
espalhamento obsessivo. Vale a pena vocês conferirem, está disponível também na internet. 4 horas de seminário ele falando só sobre obsessão espiritual. E aí nós vamos ver, por exemplo, ele narrar o caso de uma senhora que entra no avião carregando um bebezinho, senta-se lá no fundo e quando o avião decola, a criança não chora. Porque criança no avião ela chora por causa da diferença da pressão, não é? Ela não sabe fazer aquele exercício que a gente faz para compensar a diferença de pressão. E a aeromoça ficou desconfiada. Bom, essa criança o tempo todo, o voo todo não chorou. Avisou o comandante, ele acionou a torre. Quando parou, a Polícia Federal estava lá. Foram verificar, ela estava aqui levando um bebezinho morto. E dentro dele, vários papelotes de cocaína. 1 quilograma de cocaína dentro de um corpo de um bebê. Uma mulher, será que ela estava sozinha quando cometeu esse crime? Então vejam como as influências espirituais nos levam, como a pessoa realmente fica fascinada. E não ficamos fascinados somente pela questão espiritual, fascinados pelo dinheiro, fascinados pelo sexo, fascinados pelo poder, fascinados, não é, por tantas coisas. Então nós temos que tomar cuidado, como Jesus nos diz, vigiai. Vigiai os vossos pensamentos, não é, pessoal? Não é para vigiar o chefe, o vizinho, o colega de trabalho, não. O marido até que deve, o marido até que é bom vigiar de vez em quando, né? Mas vigiai os vossos pensamentos e orai a fim de não cair em tentação, porque nós estamos sujeitos à influência desses espíritos, né? As guerras, né? Certamente motivadas. Como é que várias nações entram em guerra onde nunca existem vencedores, somente vencidos? Então, quer dizer, Nazareno, que até a loucura é provocada por obsessão? Não, nós não dissemos isso. Existem aqui na Terra, meus amigos, os casos de expiação. Aqui é um planeta de expiação e provas. Quem sabe aqui o que significa expiação? Estou falando com os encarnados. O que é expiação? Bom, Sandra Borba, presidente da Federação do Rio Grande do Norte, ela diz que espírita come muito porque aqui é um mundo de provas e expiações. Então, por exemplo, quando tem a hora do lanche, a gente vai na mesa e tem aqueles quitutes, aqueles docinhos, aquela coisa, a gente então o espírita espia e prova. Espia mais um pouquinho, prova mais um pedaço. É um mundo de provas e de expiações, né? É a brincadeira que ela faz. Essa expiação é com S, mas a expiação que Kardec usa é com X. É expiação. E ela significa, segundo o dicionário, significa cumprimento de pena. Como se a gente estivesse num presídio, cumprindo uma sentença. Significa também purificação ou depuração, que seriam os significados mais adequados. Então a Terra é também, não só, mas é também um presídio. Vejam no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos falam que quando um ente querido retorna ao mundo espiritual, nós deveríamos ficar felizes, porque ele já não precisa ficar mais tanto tempo aqui na prisão. Ele já foi libertado antes, nós deveríamos ficar felizes. Chorar de saudade, sim, claro, é natural, nós choramos a saudade, mas ele não precisa ficar mais no mundo aqui de expiação e de provas, de testes. É também uma oficina de trabalho, não é? Bezerra de Menezes dizia que nós estamos aqui todos para sermos consertados. O que não estamos doentes do corpo, estamos doentes da alma. Do orgulho, do egoísmo, da indiferença, da preguiça, do ciúme, da inveja, de tantas doenças do espírito, não é? É também um templo, é um lar, é um hospital, é um reformatório, mas é também um presídio, só que é o presídio de Deus. A gente nem acredita que está num presídio, não é? Porque é tão bonito, essas matas belas, essa cidade tão bonita de Poços de Caldas, as praias lá do meu querido Ceará, as rosas aqui, como é que chama? Os jacarandás? Jacarandá mimoso, olha,
florida, perfumando a cidade toda com as rosas. Termos o sorriso das crianças, o amor das mãezinhas, os passarinhos. Não parece um presídio, não é? É porque é o reformatório de Deus, é diferente, claro. Não parece com as nossas cadeias públicas, que são escolas do crime normalmente, não são reformatórios. E aí nós temos, então, que na Terra estamos para evoluir, para nos melhorar. Somos espíritos ainda imperfeitos, trazemos compromissos de outras épocas. E isto é que é humildade. Humildade não é ficar se autodepreciando, não. Não é pela roupa que a gente sabe que a pessoa é humilde, não. Às vezes a pessoa, como eu vi lá em Fortaleza, na Academia Cearense de Letras, poetas de bermuda, de camisa regata, de chinelos. Você olha assim, nossa, deve ser uma pessoa muito humilde, mas o orgulho nas estrelas, materialistas, muito deles. Alguns fazem, um curso de PhD e viram PhDeuses. Então, vestir-se adequadamente. Alberto Almeida nos ensina, ele é médico, psicoterapeuta. Quando alguém chega no seu consultório, se a pessoa chegar com a roupa toda amarrotada, o cabelo desgrenhado, ele olha assim, bom, essa pessoa não está bem, ela não está em equilíbrio, porque vestir-se adequadamente é um sinal de equilíbrio, de bom senso. E Allan Kardec era o bom senso encarnado. Então, como é que ele se apresentava? Direitinho. Como é também que Bezerra de Menezes, médico dos pobres, sim, mas também vestia-se adequadamente. Eurípides Barçanufo, casado com a irmã pobreza, mas sempre de terno de casemira, sapatos bem polidos. Chico Xavier, de paletó e gravata, sempre que possível. Doado, emprestado, mas vestindo-se adequadamente. Porque o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então a gente deve vestir-se adequadamente, não é? Agora, a humildade mesmo é a gente reconhecer que somos espíritos com muitas imperfeições e que trazemos um passado, de muitos compromissos, e estamos aqui para trabalhar, para reparar o erro. Nós temos o direito de errar, mas temos o dever de reparar. Então, mundo de expiações, ou seja, de purificações também. Doença, muitas vezes, que funcionam como drenos energéticos, ensina André Luiz na série A Vida no Mundo Espiritual. De desarmonias que nós trazemos do nosso corpo espiritual, ou corpo incorruptível, como chamava Paulo, que no Espiritismo nós chamamos de perispírito, o corpo bioplásmico dos russos, modelo organizador biológico. Ele tem desarmonias e quando reencarnamos, o corpo físico funciona como filtro, como um carvão, como uma esponja que vai absorver aquelas imperfeições, promovendo a saúde do espírito. Então nós vamos ter alívio aqui na Terra, os espíritos vão nos ajudar, mas nós não estamos aqui para curar corpos perecíveis, estamos aqui para regenerar espíritos imortais. A doença, muitas vezes, já é o nosso tratamento, já é a nossa própria expiação. Então, casos de esquizofrenia, muitas vezes, a pessoa tem aquele compromisso, ou tem a lesão orgânica. O próprio Chico teve em sua família, a esposa de José Xavier, depois que ele desencarna, deixando-a viúva, com 2 filhos pequenos. Ela enlouquece e é internada no hospital psiquiátrico. E Chico está chorando. E Emmanuel, seu orientador, lhe aparece: Chico, o que houve? Emmanuel, você não vê a nossa irmã com 2 filhos pequenos, viúva, e agora internada no hospital psiquiátrico? Chico, é lamentável. Mas me diga uma coisa, imagine que a Terra é o palácio da justiça. A lei está aqui para ser cumprida ou para ser rasgada? Está aqui para ser cumprida. Então, Chico, era a expiação da nossa irmã. E eu nunca vi você chorando pelas outras 200 enfermas que estão detidas naquele hospital. A dor Xavier não é diferente da dor Silva, da dor Soares. Chico enxugou as lágrimas e passou a trabalhar ainda mais, visitando os enfermos e os necessitados. Então nós temos essa consciência que há doenças e que vamos ter resignação para enfrentá-las.
Jesus prometeu o alívio, diz Chico. Ele não prometeu a solução de todos os nossos problemas, não. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas ele acrescentou: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, né? Tome a sua expiação, a sua doença, a sua sogra, ou nora, né? Tem umas noras também complicadas, seu chefe de trabalho, seu presidente de casa espírita. Tome a sua cruz, renuncie-se a si mesmo, vem e segue-me. Então ele não disse: me dê a sua cruz que eu vou carregar para você, não. Tome a sua cruz e segue. Então o Espiritismo é muito lúcido em nos explicar que há doenças, sim. Então, no caso da esquizofrenia, normalmente também tem uma influência espiritual. Mas os casos diagnosticados pelos médicos mesmo, muitas vezes a pessoa tem aquela lesão orgânica, tem a predisposição genética, ela vai desenvolver a doença e a sua expiação. Nós podemos ajudar? Podemos, mas não vamos curar todo mundo, porque ali já é o tratamento de cada um. E os médicos estão muito competentes, existe medicação muito boa hoje para o tratamento das nossas famílias, né? No livro Missionários da Luz, há 5 casos de obsessão espiritual que ele estuda. E um deles, inclusive, a influência dos espíritos é tão forte que provoca na pessoa a tuberculose. Então vejam como é interessante. E a importância de nós fazermos o culto do Evangelho no lar. Uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira, o Evangelho no lar e no coração. Uma vez por semana é suficiente, meia hora. A gente lê um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, em voz alta, né? Faz um comentário, se quiser, né, coloca água para fluidificar. Naquele dia, naquela hora exata, eu faço às terças-feiras, 10h45 da noite, eu e minha esposa. Dá para fazer sozinho também, não tem nenhum problema. Então, espíritos superiores vão assumir um compromisso e vão até a nossa casa, um local normalmente utilizado pelos espíritos que querem nos prejudicar. Esses trabalhos de magia, de goécia, quantas vezes eles colocam espíritos doentes em nossa casa? Espíritos, às vezes, que perderam a consciência, a lucidez. Nós vamos ver no livro Libertação, de André Luiz, a narrativa do caso da Margarida. Ela está prostrada no leito doente, e ao seu lado tem 2 espíritos hipnotizadores, com os olhos vidrados, insuflando pensamentos negativos nela, de desânimo, de morte, se revezando ali 24 horas por dia, 2, e quando André Luiz percebe melhor, na cabeça de Margarida estão pequenas bolas, que ele chamou de sementes vivas, e que ele denominou de ovoides, espíritos que perderam esta forma perispiritual humana, provisoriamente, e que muitas vezes são colocados pelos espíritos maus juntos de nós para sugar a nossa energia e nos influenciar com seus pensamentos negativos. Então há casos de hipnoses, casos de obsessão durante o sono. Eu tenho uma depressão, meus amigos, desde criança. Achava que era da minha personalidade. Transtorno bipolar. Nem sequer sabia que tinha doença. Só fui diagnosticado com 22 anos de idade. Mas pequenino, aliás, continuo pequenino, né? Mas pequenino, com 10 anos, eu queria incessantemente subir nos muros das casas, e subia nos muros, e queria me atirar de cabeça. Queria me matar. Tinha tudo, tinha juventude, saúde, meus pais, amigos, dinheiro, tinha tudo, saúde, tudo, tinha até cabelo. Mas queria porque queria me matar. Não entendia Deus, né? Pedia para Ele me dar um sinal, mas Ele não me dava, como se precisasse. Basta olhar para o céu estrelado, basta ver a toda a criação para saber que existe um Criador. E eu não entendia como é que Deus permitia a corrupção, crianças morrendo de fome, as guerras. Por que Deus não faz nada? Eu não entendia.
A minha religião não explicava. E me tornei ateu, que fui durante 12 anos. E aí, no dia que eu estou realmente decidido a pular de cabeça, meu primo, que estava morando em nossa casa, de favor, ele era do interior, e foi à Fortaleza para estudar. Chega mais cedo da escola, me vê em cima do muro e grita: Nazareno! Eu recobro a lucidez, desço e ele salva a minha vida. Eu acho que graças à caridade que meus pais estavam lhe fazendo, lhes foi permitido ter sido salvo o seu filho. Então vejam, existe obsessão também em crianças. Mais tarde eu fui, depois que eu me tornei espírita, fui frequentar a Federação Espírita do Estado do Ceará, e lá comecei a trabalhar como voluntário, porque a gente sabe que o espiritismo não é uma religião como as outras, não é? Ele é também religião, mas ele é ciência, é filosofia, e não tem aquele culto tradicional de vir só no domingo assistir a palestra, tomar o passe, não. É muito mais que isso, tem que estudar, tem que praticar, tem que trabalhar no bem. E comecei a trabalhar, a frequentar a federação. E o presidente à época olhou para mim e disse assim: Nazareno, você está bem? Eu estou, seu Monteiro, mas eu não sei se o senhor sabe, eu tenho um problema de depressão, eu uso medicação já há muitos anos, mas mesmo com remédio, tem 3 a 4 dias por mês, em média, que eu não consigo levantar da cama, seu Monteiro. Uma tristeza, uma angústia, a vida fica em preto e branco, eu não quero saber de nada, de sair, de comer, nada. Uma angústia me invade e eu não consigo fazer mais nada. Eles: você já fez o tratamento espiritual? O que é o tratamento espiritual? Não, você vem aqui na federação e 2 vezes por semana tem um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo em pequenos grupos, com passe, água magnetizada. E tem uma reunião mediúnica de desobsessão que a gente atende os espíritos que estão prejudicando os participantes. E aí eu comecei a fazer, né? Até falei para Maria José desse trabalho, que é muito interessante, está na internet, no YouTube a gente colocou, chama Tratamento Espiritual, combatendo a evasão da casa espírita. A Federação Brasileira, a dona Maria Unimazotti, diz que estão estudando para implantar, não é, na federação, o modelo lá da Federação da Paraíba. Bem simples. É evangelho lá, sendo que feito na nossa casa. Aliás, o evangelho lá tem que ser em voz alta, viu, pessoal? Para que os espíritos que não têm ainda muita elevação espiritual, que muitas vezes até não têm consciência que desencarnaram, tem pessoas que não estão preparadas, não têm a menor ideia do que acontece depois da morte, que acreditam que ainda estão vivos, que estão como se fosse no sonho, num pesadelo, frequentando a nossa casa, falam com a gente não responde, eles acham que estão ficando loucos ou que estão sonhando. Eu fui falar, então se você começar a falar com as pessoas e elas não responderem, meus amigos, desconfiem. Eu falei isso na casa espírita, teve um senhor, levantou a mão e disse: Nazareno, eu acho que eu já desencarnei. Eu disse: mas por quê? Isso é porque eu falo lá em casa, minha mulher não escuta nada que eu falo, né? Então tem que ser em voz alta. Para quê? Porque já que eles não conseguem ler o nosso pensamento, que eles escutem e aí se melhorem vibratoriamente, e aí vão poder começar a enxergar os bons espíritos que estarão lá em nossa casa, naquele dia, naquela hora, 1 vez por semana. Se a nossa família não é espírita, a gente pode ler um trechozinho do Evangelho. Aí eu comecei a fazer o tratamento espiritual e o seu Monteiro contou uma partezinha só das muitas coisas que eu aprontei no passado. E ele disse: olha, Nazareno, nós fizemos a reunião mediúnica, e eles normalmente não contam, mas como ele viu que eu tinha muito conhecimento já tinha lido muitos livros, ele disse: olha, os espíritos estão dizendo que você deve continuar com o tratamento médico, que você não está rezando com fé durante a noite. Era verdade, eu dormia em cima do livro, mas não fazia prece. E eles estão dizendo que, aliás, eu conversei com uma jovem que você magoou muito em outra vida, ela desencarnou, e durante o sono físico, ela toma você pela mão, leva para regiões eróticas no mundo espiritual, e vocês passam a noite fazendo sexo, e ali ela suga as suas energias, e por isso você fica com depressão. Seu Monteiro, que coisa curiosa, porque eu não me lembro dos meus sonhos, mas quando me recordo, são sempre sonhos eróticos. E a minha depressão é só de manhã, de tarde eu sempre estou melhor, de noite eu sempre estou bem. Que coisa curiosa, não é? Depois da primeira reunião mediúnica, foram feitas 4 à época, eu já passei a dormir sem remédio.
tinha insônia. Insônia pode ser um sintoma de obsessão espiritual durante o sono. A pessoa não quer encontrar, né, com aquele antigo desafeto. E aí, olha que coisa curiosa, né, o relato, como fez sentido. Nazareno passava a noite namorando, acordava completamente desenergizado, não é? Que coisa engraçada. Pois é. Como então existe a obsessão também da gente. A gente dormindo, a gente pode obsediar outras pessoas, encarnados ou desencarnados. E existe a obsessão entre desencarnados também. Veja que realmente é uma vida dupla que a gente está levando, né? Então, no livro dos Médiuns, Allan Kardec vai nos dizer que uma obsessão prolongada pode provocar lesões orgânicas também. Então, cuidado com a questão da obsessão espiritual. E quais são as causas da obsessão nazarena? Bom, as causas da obsessão são da lei de causa e efeito, a questão das afinidades, não é? Espirituais. No Evangelho segundo o Espiritismo nós temos lá o estudo das causas atuais e das causas anteriores das aflições. Se não encontramos a causa nesta vida, porque todo efeito tem uma causa, esta causa deve estar em vidas anteriores. E na questão 459, como nós dissemos, comumente são eles que vos dirigem. E Emmanuel vai dizer uma coisa curiosa, que 3/4 daqueles que desencarnam não vão de imediato para colônias espirituais. Ou seja, ficam aqui, presos ainda a seus interesses, a suas paixões, prejudicando às vezes o viúvo, não é? Não consegue casar porque o outro não permite, com ciúme, apegado a seus bens, às coisas. Então, olha que coisa curiosa. E André Luiz vai dizer também que é necessário limpar os umbrais da Terra. Então, para que a Terra passe para o mundo de regeneração, estão reencarnando espíritos muito atrasados, às vezes que não reencarnavam há décadas, há séculos. Dá para baixar um pouquinho mais? Há milênios até. Então, a gente ter essa consciência, né? É a vulgarização da mediunidade, nós já comentamos, da profecia de Joel, que está também em Atos dos Apóstolos. Como é que se instala a obsessão, Nazaré? Bom, por que existe obsessão espiritual, pessoal? Por que existe obsessão? Porque nós somos obsediáveis. Porque nós fornecemos as tomadas psíquicas, ou que Manuel Filomeno de Miranda chamou de plugs mentais. Ele tem uma longa série de livros, psicografada por Divaldo Pereira Franco, onde Manuel Filomeno de Miranda vai estudar a obsessão espiritual. E ele vai dizer que a melhor delas é o sentimento de culpa. Se a gente tiver sentimento de culpa, e eu tinha muito sentimento de culpa inconsciente, de vidas anteriores, eu não sabia o porquê, mas eu trazia, queria agradar todo mundo, pessoas que servem muito, pessoas que querem ser sempre boazinhas, podem estar trazendo sentimento de culpa, às vezes, de outras vidas. Nós vamos estudar isso no domingo, vamos falar sobre auto-perdão, felicidade sem culpa. É muito importante, é a palestra, aliás, mais bonita que eu já gravei. É sobre auto-perdão, felicidade sem culpa. E nós sabemos, então, que só existe obsessão porque nós somos obsediáveis. Porque Deus, sendo perfeito, meus amigos, Ele não permite que um espírito prejudique a outro sem razão. Porque se fosse assim, a gente não conseguiria levantar uma igreja, um templo evangélico, uma casa espírita, porque os espíritos maus não deixariam, não é? Então ele só consegue nos influenciar naquilo em que nós permitimos. E que são justamente essas tomadas que o livro dos Médiuns vai nos dizer que são as imperfeições morais. Então ele só consegue sintonizar com a gente porque a gente ainda traz orgulho, egoísmo e tantos problemas. E entre as muitas imperfeições morais, que são tantas outras portas abertas para a influência dos maus espíritos, aqueles se utilizam com mais facilidade é o orgulho. Porque é o defeito que a criatura menos admite, menos reconhece, menos identifica em si mesma. Como é que a gente vai fazer o autoconhecimento se a gente nem enxerga os nossos defeitos, que a gente não admite, não enxerga a nossa sombra, não é? Outras causas de obsessão, Alberto Almeida, por exemplo, ele vai dizer que terapia de regressão a vidas passadas, mal feitas, mal conduzidas, às vezes em grupo, ou então somente a pessoa regredir, só regredir não é terapêutico não, pessoal.
Nós temos que ressignificar aquele conteúdo, fazer uma psicoterapia em cima daquela lembrança, para que ela seja realmente produtiva. E normalmente são lembranças terríveis. Quem tiver curiosidade não vai conseguir, vai dar só margem à fantasia. E normalmente são lembranças de mortes violentas, suicídios, desilusões amorosas muito graves. São situações tão penosas que marcaram o nosso perispírito, e por isso os budistas chamam de sanskaras, cicatrizes na alma. Elas prosseguem e emergem na vida atual, provocando fobias, provocando problemas, algumas dificuldades, né? E com a terapia de regressão feitas por médicos, psiquiatras, por psicólogos, por terapeutas competentes, quando é bem indicada, porque ela só vai ser indicada em poucos casos, ela dá resultados muito interessantes. Então, se for mal feita, nos casos de obsessão espiritual, por exemplo, não se recomenda fazer regressão de vidas passadas, né? Outra coisa, outra causa, uso de drogas. Joana de Ângeles vai dizer no livro Após a Tempestade, que usar drogas vai provocar frestas, abrir frestas no nosso perispírito, que vão permitir a instalação de obsessões espirituais muito tenazes, muito poderosas. E às vezes o toxicômano está tendo o que ele acha que são alucinações, mas não são alucinações muitas vezes. São lembranças dos sofrimentos no mundo espiritual, ou de vidas passadas. São às vezes espíritos projetando imagens mentais dolorosas para ele, quadros de perseguição. Então o uso de drogas também vai promover a instalação da obsessão. Condicionamentos psicológicos, né? A autoobsessão, nós vamos falar sobre ela no domingo, né? Vocês estão convidados, aqui mesmo, aqui em Poços de Caldas, nesse mesmo centro. E nós vamos saber o quê? Que também somos uma realidade biopsico, sócio-espiritual, né? Só não é tudo a culpa dos espíritos também não. Então tem causas biológicas da depressão, falta de atividade física, não é? A Maria José está fazendo aula de dança, academia, né? Que coisa maravilhosa, a gente dançar, colocar o nosso corpo precisa de atividade física, senão ele adoece, não é? Cuidar do corpo e cuidar do espírito, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Emmanuel diz que nós temos que cuidar do corpo como se fôssemos viver 200 anos. E temos que cuidar da alma como se fôssemos desencarnar amanhã. Então, daí a importância também disso. Então, lembrar. Então, quando está tudo bem, normalmente nós não nos submetemos à obsessão espiritual. Mas aí tem um fim do relacionamento amoroso, uma quebra financeira, um problema, uma doença grave. Aí a pessoa cai o seu estado vibratório e permite a sintonia dos espíritos maus. Então, também cuidar de todas essas questões para evitar, prevenir a obsessão. Os 3 tipos, né? Obsessão simples, fascinação, que é quando um espírito pseudo-sábio apresenta ideias estranhas, sistemas esdrúxulos e engana o médium, né? E nós temos a questão da subjugação, que é como se fosse uma possessão, né? Allan Kardec evitou esse nome a princípio porque o espírito não toma conta do nosso corpo, mas a subjugação é tão poderosa que ela pode ser física, tomando os centros físicos da pessoa, dos movimentos, ou moral, quando a pessoa perde até a sua vontade. Quantos casos de depressão a pessoa está literalmente subjugada? E aí a gente vai saber que o próprio Kardec nos diz que alguns casos de subjugação a pessoa tem deficiência fluídica, ela está com falta de fluido vital. E aí é preciso do quê? Da fluidoterapia, dos passes, da água magnetizada, que é muito importante no tratamento, né? Então nós temos questão também da fascinação que nós falamos aqui, pelo materialismo, pelo sexo, pelo poder, pelo dinheiro, o vampirismo que nós já comentamos, né? A obsessão no sono, influenciação sutil, que a gente nem sequer percebe, o caso da Margarida, que nós comentamos, do livro Libertação, né? A questão dos ovoides. E a obsessão simples, Emmanuel vai dizer no livro Pensamento e Vida, que ela começa às vezes com imagens mentais, como se fosse pingos d'água assim, né? Só um pingozinho d'água, daqui a pouco são filetes,
até fluxos volumosos de pensamentos. Então a pessoa vai permitindo, vai entrando naquela sintonia, vai passando a acreditar, a raciocinar, vira um condicionamento mesmo. E aí quando ela vê, ela está sob a influência dos espíritos, né? A fascinação é interessante a gente estudar porque ela é muito comum. E os médiuns são muito frágeis, nós somos muito frágeis, né? Então, quando o espírito às vezes se apresenta com nomes pomposos, se apresenta com muita informação interessante, mas no meio dela começa a colocar as enxertias doutrinárias, começa ali a colocar sistemas esdrúxulos, ideias falsas, equivocadas. Às vezes não faz nem por mal o espírito. E o médium começa a se achar agora um missionário. E aí ele fica muito suscetível às críticas. Qualquer coisinha que fala, não, eu é que estou certo, está todo mundo errado. E o que é que os espíritos vão fazer? Vão estimular que ele se isole. Aí ele se afasta do estudo em grupo. E ali ele se torna presa fácil dos espíritos enganadores. Então o estudo em grupo é a proteção. O médium tem que estar estudando sempre. É a proteção para a gente. Estudando em grupo, né? Sendo acompanhado pelos amigos, né? E nós sabemos então da questão da fascinação. Só para mostrar para vocês aqui o outro slide. No Livro dos Médiuns, no capítulo 20, Allan Kardec vai fazer, no item 9, ele vai fazer uma pergunta: qual o médium que se poderia qualificar de perfeito? A resposta: perfeito. Bem sabes que a perfeição não existe na terra, sem o que não estarias nela. Dize, portanto, bom médium, e já é muito. Por isso que eles são raros. Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. O melhor médium é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido o menos enganado. Como é que é, Nazareno? Nós, os médiuns, seremos sempre enganados. E o bom médium é aquele que é menos enganado. A obsessão, Allan Kardec vai dizer que é um escolho, é um obstáculo, é uma coisa natural na mediunidade. Quem é médium é natural que seja influenciado. E Chico Xavier, Nazareno, foi enganado. E ele perguntou: Emmanuel, por que você permitiu que espíritos maus me enganassem? Para que você saiba que não é infalível e mantenha sempre a humildade. Então olha como nós somos frágeis, né? Então a gente tem esse cuidado de lembrar da metodologia de Kardec, né, que é o controle da universalidade do ensino dos espíritos, de uma nova revelação, sempre a lógica, o bom senso, aguardar o aval da ciência para as novas informações. E o que é obsessor, Nazaré? Né? Vamos ver agora o que é o obsessor. Bom, Deus respeita o nosso livre-arbítrio, pessoal, mas respeita também o livre-arbítrio do espírito a quem nós prejudicamos. Se ele quiser prejudicar a gente, ele vai prejudicar. Temos vinculações afetivas, né, às vezes sexuais, vinculações dos vícios. E o espírito Samuel Lucas. Vocês sabem o que é personal trainer? Sabe o que é? Aquele profissional de educação física, né, que a gente paga caro. Não é caro, não, vale a pena pelo benefício. Que a gente paga para ele acordar a gente 6 horas da manhã. Bater lá, acordar, bora preguiçoso, e botar a gente para correr, para fazer exercício, botar na hora do almoço, uma folhinha de alface e um pedacinho de filé de peito, de peixe, né, ou de frango, grelhado. Personal trainer é uma coisa boa ou uma coisa ruim, pessoal? É uma coisa ótima, não é? É bom para a saúde, a gente emagrece, a gente fica mais forte, fica sarado, fica mais bonito, melhora a autoestima, melhora a saúde. É ótimo o personal trainer. Então, do mesmo modo, o espírito também precisa de treino. Nós não estamos aqui para nos autoaperfeiçoarmos. Então, o espírito Samuel Lucas, que nos inspira, os nazarenos obsessores são os nossos professores particulares. Então, eles é que nos desenvolvem a paciência, o perdão, né? A tolerância, a autossuperação, a nossa melhoria. Eles nos trazem às igrejas. Quem foi que trouxe vocês aqui para o Centro Espírita? Quem é que não veio pela dor? Levante a mão. Quem não veio pela dor? Olha, poucos, não é? 97% veio
pela amiga dor. Então eles são nossos amigos. E nós precisamos aprender a amá-los, meus amigos. Porque eles são nossas vítimas. Então nós precisamos olhar para eles com outros olhos, saber que Deus está permitindo. Tem lá o bem e o mal sofrer no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Dizendo que o sofrimento aceito com resignação e sem lamentação, aquele é agradável a Deus. Então a gente sabe que, inclusive lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, Kardec vai recomendar paciência. Primeira coisa que ele recomenda, porque ele diz que alguns espíritos sentem enorme prazer em nos atormentar. E quando percebe que a gente fica perturbadinho, aí eles então fazem a festa. Mas se a gente ficar bem resignado, dizer, não, olha, está tudo bem, meu irmão, você quer me prejudicar, está tudo bem, eu lhe perdoo, Deus o abençoe. E ele firme, resignado, trabalhando, aí perde a graça. Para ele obsediar a gente, né? Nazareno quer dizer que a doutrina espírita é uma doutrina de acomodação, não. Não é de acomodação, é de resignação dinâmica, ativa, porque a gente sabe que a caridade é que cobre a multidão de pecados. A gente vai ver isso aqui agora, né? Então, o tratamento. Tratamento crístico, ele nos falou, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, fazei o bem ao que vos desejam mal, não é? Jesus nos fala que o tratamento é o amor. Fala da sintonia e prece, vigiai e orai. Então a importância do trabalho, não é? Porque mente vazia é a oficina do mal. Das leituras edificantes, as atividades que a gente pode fazer na casa espírita, as conversações de bom teor, a eficácia da prece, já está comprovado estatisticamente. A ciência já demonstrou que quem recebe preces, orações, mesmo que nem saiba que tem gente orando por eles, melhora mais. Então a prece funciona. Nazareno, como é que eu vivo pedindo para ganhar na Mega Sena e nunca ganhei nem no jogo do bicho? Jesus não falou? Pedi, obtereis, bater, abrir-se-vos-á. Que conversa é essa? Como é que eu não ganho nada? Por que Deus não atende todos os nossos desejos, meus amigos? Porque os nossos desejos são infantis, não é? Se a gente perguntasse para uma criança, essa aqui está muito grande, mas uma de 4 anos de idade, assim, meu filho, você tem 3 desejos para eu vou atender. Vou fazer que nem o gênio da lâmpada, não é? 3 desejos, o que é que eles vão pedir? Mamãe, nunca mais eu quero comer verdura, nem sopa, nem cebola, só quero comer bombom e chocolate, e chiclete, e sorvete. Vocês vão deixar? Não, meu filho, você tem que comer o chocolate só de vez em quando. Segundo desejo, esse não vale. Mamãe, nunca mais eu quero fazer o dever de casa, nem ir para a escola. Não, meu filho, você tem que fazer para o seu próprio bem. Mas para eles aquilo é que é felicidade, não é? Eles têm certeza que é melhor é brincar o tempo todo. Terceiro desejo, meu filho. Mamãe, nunca mais eu quero escovar os dentes, ir para o dentista, nem mais tomar vacina. Tomar banho. E vocês não vão atender, claro. Então, Jesus nos diz, qual é o pai que o filho pedindo pão lhe dará uma pedra? Ou que o filho pedindo um peixe lhe dará uma serpente? Se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial saberá dar boas coisas aos seus filhos. Então Ele vai nos dar tudo que a gente precisa, resignação, paciência, fé, boa vontade, assistência espiritual, inspiração. É isso que a gente precisa pedir na prece. Disciplina, não é? A oportunidade de trabalhar na casa espírita para resgatar nossos débitos todos. Tem trabalho voluntário para esse pessoal todo aqui, isso mesmo. Está sobrando trabalho voluntário, pessoal, não é? Médio de faxina, médio de pintura, médio de arrumação, médio de transporte dos palestrantes. Tem trabalho para todo mundo. Tem trabalho para todo mundo. O André Luiz começa lá em nosso lar trabalhando como faxineiro, não é? E vai ganhar o mesmo salário, o mesmo bônus hora do Dr. Henrique de Luna, o médico, o chefe da equipe médica em nosso lar. Então vejam que para os bons espíritos o que importa é a nossa boa vontade, o nosso trabalho no bem. E qualquer ocupação útil é trabalho. Então nós vamos fazer a reforma íntima. Faz parte do tratamento. Por quê? Porque Jesus nos falou que não adianta expulsar um espírito impuro de uma casa, porque ele, sabendo que ela está toda adornada, toda enfeitada, ele que estava vagando pelo deserto, retorna e traz consigo 7 espíritos piores do que ele. Então não adianta fazer só a desobsessão, tem que fazer a reforma íntima, a mudança dos pensamentos para não oferecer os plugs mentais, né? A caridade, que nós sabemos, Jesus falou, porque muito amou, seus pecados foram perdoados.
E na epístola de Pedro está lá escrito que o amor, a caridade cobre a multidão de pecados. Então o nosso karma, entre aspas, né? Kardec nunca usou a palavra karma, sempre usou lei de causa e efeito, para mostrar que o nosso karma é dinâmico. O bem que nós fazemos hoje modifica o nosso karma. A nossa programação reencarnatória. Emmanuel diz que quando os bons espíritos encontram a gente trabalhando no bem, eles suspendem as nossas provas, nos concedem moratórias, atenuam as nossas dores, nos fortalecem nas lutas. Está lá no sermão profético. A gente lê o sermão profético e não vê que faz parte dele também a parábola do mordomo fiel. Jesus vai dizer que no final dos tempos, quando o filho do homem retornar, aquele servo, aquele mordomo que está ocupado trabalhando pelos seus irmãos, o mordomo está ocupado trabalhando, este será salvo. Jesus falou várias vezes: a cada um segundo suas obras. O Filho do Homem foi justificado por suas obras. Quando João Batista manda perguntar se ele era quem realmente estavam esperando, ou se era outro, ele vai responder: pelas suas obras. Olha, os cegos veem, os paralíticos andam, a boa nova é espalhada para todos. É pelo trabalho. E no Apocalipse, em 3 versículos, temos lá que a cada um será julgado conforme as suas obras. Então é trabalho no bem que importa, não é? Porque esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Temos que trabalhar no bem. No Livro dos Médiuns, né, temos as recomendações da paciência e tem uma recomendação fundamental. Qual sabe aqui qual é a melhor maneira, talvez a única, de afastar os maus espíritos? Quem sabe qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos? A prece ajuda, mas não é melhor. A prática do bem. Uma alma se salvou. Está lá no Livro dos Médiuns dizendo que a única maneira de afastar os maus espíritos é pela prática do bem, porque ali atraímos a presença dos espíritos superiores e somente a presença deles é que é capaz de afastar os maus espíritos. Então, quando a gente vem para a casa espírita para se melhorar, para se autoaperfeiçoar, para aprender, quando a gente vai estar trabalhando, quando a gente vai visitar uma instituição beneficente, nós somos acompanhados de espíritos nobres que nos protegem, que nos ajudam. Chico foi perguntado certa vez: quando você vai para esses hospitais, para esses manicômios, você deve ver muitos espíritos obsessores lá, não é? Ele disse: não, ao contrário, eu vejo sempre espíritos nobres. Mães, avós, filhos, que agradecem a minha visita e oram em meu favor. Eu chego lá na condição de necessitado e saio de lá muito melhor, granjeando amigos no mundo espiritual, pela prática do bem, né? Então nós devemos também o quê? Evangelizar o obsessor, com preces e exortações, ensina Kardec, né? Então nós podemos obsediá-lo também. Ele nos obsedia, então nós podemos obsediá-lo também. Eu obsedio meus obsessores. Passo o dia escutando palestra. Comprei um desses computadorzinhos pequenininhos, desses tal de tablet, né? Pronto, baixo lá da internet, copio, converto os DVDs lá para ele, passo o dia, até no banheiro, estou estudando isso. Então, o obsessor, para me seguir, vai ter que estudar Espiritismo. Normalmente eles não gostam, não, né? Então a gente está sempre aqui se ocupando no bem, né? A desobsessão, que a reunião deve ser privativa, como recomenda a Federação Espírita Brasileira, reunião onde os médiuns vão incorporar os espíritos e esclarecê-los. Os passes, né? A subjugação que nós comentamos lá no Livro dos Médiuns, o culto do Evangelho lá no coração, o auto-perdão, nós vamos falar no domingo. Psicoterapia também ajuda, não é? O jejum, entre aspas, né? Que é o jejum dos pensamentos, dos sentimentos, a reforma íntima e a prece. E eu, depois de melhorar muito da depressão, de ter passado 4 anos sem tomar remédio, fui morar em Brasília e comecei a ficar romântico. Porque eu descobri que aqueles poetas, pintores, músicos, compositores, literatos do passado, eram todos depressivos, pessoal. E só que naquela época eram chamados românticos, né? E hoje parece que o romantismo está fora da moda. Então eu não digo mais que eu entro em depressão, eu digo que entro em reflexão, que é mais chique. Ou então digo que eu estou romântico. E aí, o que acontece? Eu cheguei em Brasília e comecei a ficar romântico de novo. Eu disse: não, que é isso? Fui lá na psiquiatra, ela me passou um remédiozinho fraco. Eu disse: não, doutor, eu quero mais forte.
Ela disse, mas por quê? Porque eu quero trabalhar mais, eu quero ter mais energia para trabalhar no bem, porque eu sei que é o amor que cobre a multidão de pecados. Eu não quero ficar mole não, romântico não. Já passou essa época do romantismo. E aí eu comecei a me questionar em casa, mas meu Deus, eu fiz o tratamento espiritual, eu não fiquei bom, por que agora eu piorei? Será que o espiritismo não funciona não? Eu continuo agora trabalhando e tudo. Aí o Espírito Samuel Lucas veio pela inspiração e me disse, meu filho, é porque Deus nunca nos dá fardos que nós não podemos suportar. Então naquela época em Fortaleza foram atendidos alguns espíritos que você prejudicou. Depois que a gente viu que você melhorou, que você estava mais fortinho, a gente disse, manda vir mais uma parte da turma aí. E agora veio mais uma parte da turma para ser tratada, precisam também ser auxiliados. E você não é diferente de ninguém, vai fazer o tratamento espiritual, vai fazer o tratamento médico. E aí, continuamos e melhoramos de novo, né? Hoje a gente usa medicação, mas é bem leve, mas o trabalho é que é a nossa verdadeira terapia. Então, eles não permitem que nós encontremos nossos obsessores todos, e nós sabemos que a caridade cobre a multidão de pecados. Bom, pessoal, tem também uma história para a gente já ir no nosso encerramento, que Divaldo... Vocês sabem que Divaldo Pereira Franco, né, o expositor espírita, acho que o mais conhecido da atualidade, Divaldo teve um obsessor durante 27 anos. Um espírito que se apresentava para ele com uma máscara. Ele não sabia nem o rosto do espírito, não o conhecia. Se for para mim, eu não posso atender. A gente deve continuar com o pensamento elevado, pessoal, porque aqui também é tratamento. Divaldo Pereira Franco, no livro Conversa Fraterna, diz que as sessões de estudo, de palestras, de seminários, de ESD, são verdadeiros tratamentos de desobsessão. Ele, que é médium vidente, vê os bons espíritos atendendo a todos nós, encarnados e desencarnados. Então, quando alguém deixar o celular tocar, vamos olhar com bons olhos. Podia ser com qualquer um de nós, não é? Um dia eu estava dando uma palestra nos Estados Unidos, porque eu sempre quis ser um palestrante internacional. E aí estava lá, e aí o telefone começou a tocar, trim, ninguém atendia, aquele negócio tocando. De quem era o telefone? Do palestrante. Na correria que a gente está de hoje, né, meus amigos? Então, é natural que a gente esqueça. Então, vamos manter o pensamento elevado. Quando alguém chegar atrasado no nosso grupo de estudo, não vamos olhar com cara feia para ela, disparando dardos mentais, não. Vamos olhar e vamos dizer assim, meu amigo, que bom que você conseguiu chegar. E o monitor, em particular, como aconselha Jesus, diz, meu amigo, depois da reunião, né, eu tenho percebido que você tem chegado atrasado, é importante a frequência, chegar antes, já ir se harmonizando, porque aqui também é tratamento, Você está com algum problema? Algo que a gente possa fazer para lhe ajudar? Você gostaria de mudar de horário, de turno? Mas o que é que a gente faz? A gente olha com condenação. Aí os fluidos que a gente está doando aqui ficam de péssima qualidade. E eles estão sendo utilizados para ajudar muitos espíritos, eu não vejo, mas muitos espíritos certamente foram trazidos para cá. Então vejam, é muito importante compreender isso. Divaldo estava, então, durante 27 anos, olha, com todo o trabalho social, com o conhecimento de Divaldo Pereira Franco, com a elevação que ele já tem, com a divulgação da doutrina espírita, não é? Incessantemente, mesmo assim o espírito nunca o perdoou. Porque Deus respeita o livre-arbítrio, né? Nosso e deles também. Quando foi que ele perdoou Divaldo? Quando numa madrugada tocam a campainha da Mansão do Caminho e é colocado lá uma caixa de sapatos e um bebezinho já sendo devorado pelas formigas. E um dos 600 filhos adotivos de Divaldo, já médico, adulto, disse, tio Divaldo, nós não temos condição, não temos nem espaço nenhum, não temos como abrigar essa criança aqui. E Divaldo disse, não podemos deixar uma criança nesse estado na rua. E aí faz todo esforço, se desdobra para ajudar aquela pequenina, recém-nascida. E naquela hora o espírito aparece mais uma vez e começa a chorar. Diz, Divaldo, hoje você me venceu. Porque essa bebezinha que você está recebendo aí, Divaldo, foi minha mãe na encarnação passada. E passou a ser um protetor de Divaldo Pereira Franco. E não mais um obsessor. Então Deus é assim, vai mandando para a nossa vida, para a nossa casa. A gente não sabe por que aquela pessoa aparece em nossas vidas, em nosso trabalho, precisando de ajuda. Às vezes é a oportunidade da gente reparar o nosso erro, ou de ajudar
pessoas que são queridas dos nossos obsessores. Então Deus nunca está pobre de misericórdia e não existe acaso na doutrina espírita. Então a gente sabe que eu trabalho no bem. E o Espírito Samuel Lucas diz: Nazareno, você sabe qual a melhor desobsessão que existe? Seria o esquecimento do passado. Ou seja, se o Espírito que nos obsedia esquecesse de tudo, como é que a gente faz para conseguir o esquecimento do passado? A reencarnação. Então ele diz que a reencarnação é o perdão de Deus para a humanidade. Vamos ter filhos. E ele brinca e diz: Nazareno, olha, no passado, né, as mães tinham... Ninguém sabia nem o que era depressão, nem síndrome do pânico, nem toque, nada disso, né? Porque tinha 10, 20, 30 filhos. Os obsessores todos esqueciam tudo, a mágoa, toda a raiva, reencarnavam como crianças lindas, a gente fica babando em cima delas de amor. É o milagre da reencarnação, é uma bênção em nossa vida. Então vamos ter mais filhos. Hoje até os 60 dá para ter, tranquilo. A tecnologia está muito moderna. Eu estou tendo uma amiga que ela está perto disso e está tendo gêmeos agora, está feliz da vida. Então a gente poder ajudar. Apressa-te para pagar o que deves. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao ministro da justiça. Este te coloque na prisão, porque eu te digo em verdade que dali não saireis, enquanto não tiverdes pago até o último cêntimo. Então vamos ajudar a reencarnação, né? Adotar. A Nazaré não posso adotar, né? Meu marido não quer, então adote emocionalmente, financeiramente, uma vez por mês. Se a gente visitar um abrigo de crianças, levar um brinquedinho de R$1,99, uma fruta, um biscoito. Amor, que é o alimento das almas que essas crianças estão tão necessitadas, de amor. Então a doutrina espírita nos convida para isso também. Mas eu não posso, tenho uma alergia. Então ame as pessoas que estão sofrendo. Venha trabalhar na casa espírita acolhendo os enfermos, os necessitados. Seja um médium, seja mãe dos espíritos que venham lá na reunião mediúnica, aflitos, desesperados, sofrendo, e ame-os como uma mãe. O amor que cobre a multidão de pecados. Então nós vimos que existe uma causa para as imperfeições morais. Para a gente realmente agora concluir. Quais são, então? São a causa das obsessões e suas imperfeições morais. E qual é a principal causa das nossas imperfeições morais? Quem sabe? Está lá no livro A Gênesis, capítulo 3, item 10. Vai ganhar um CD, quem acertar. Que não tiver assistido essa palestra já. O instinto de conservação. Então Allan Kardec vai dizer no livro A Gênese que a principal causa das nossas imperfeições é o instinto de conservação, o instinto de preservação da espécie. Ele não se desdobra, não desdobra esse assunto. Mas o Espírito Samuel Lucas diz: Nazareno, quais são os instintos de conservação? Nós temos a fome, a sede, o sexo, o sono. Tudo isso em desequilíbrio gera desarmonias. Mas tem um instinto de conservação chamado medo, que é útil porque ele impede que nós cometamos loucuras, mas que o medo em excesso gera uma série de problemas, uma série de enfermidades da alma. Por causa do medo de passar fome, de passar privações, passar necessidades, períodos de guerra, invernos prolongados, secas. Eu sou lá do Ceará, já devo ter várias encarnações em períodos de secas. Com medo disso, a gente aprende a acumular bens, tesouros, dinheiro, recursos, imóveis. Desenvolvemos a avareza por causa do medo. Por causa do medo da rejeição, que é o segundo maior medo da psicologia, depois do medo da morte, é da rejeição. Nós temos medo de não agradar nossos pais, queremos satisfazê-los, né? E aí vamos querer ser bem-sucedidos financeiramente. Vamos buscar uma profissão que não é a nossa vocação, porque queremos agradar, queremos os aplausos da nossa família. Aí vamos desenvolver a cobiça, a ganância, vamos roubar, furtar, corromper para ter o dinheiro, para ter o reconhecimento, o amor. O medo das críticas, não é? Que a timidez também é fruto do medo. Está lá na questão 932 do Livro dos Espíritos. Por que tão comumente no mundo os maus é que predominam? Pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos, os maus, ao contrário, são audaciosos e intrigantes. Mas quando os bons quiserem, eles preponderarão. Então é a timidez nossa, que na verdade é conivência com o mal, é covardia e é medo.
A gente pensa que é humildade, não é calar diante do erro. Isso não é humildade. Então o medo vai provocar a timidez, vai provocar a covardia, vai provocar até a ira, não é? A crueldade mesmo. Crianças que matam de maneira cruel, às vezes, nos semáforos. Por quê? Porque eles estão morrendo de medo e não querem que ninguém venha desafiá-los, querem ficar famosos pela sua crueldade, mas estão tremendo tanto de medo que usam álcool, drogas para cometer os crimes. O medo vai provocar a fraude do médium. O médium, por exemplo, que tem problemas de autoestima e de repente ele é verdadeiramente portador de faculdades paranormais. Mas como ele começa a utilizar mal da sua mediunidade, ela pode ser suspensa ou pode ter a perda da mediunidade. Estuda no livro dos médiuns. Mas como ele precisa dos aplausos, do prestígio, dos cargos que possui na instituição, o que é que ele vai fazer? Vai continuar fingindo que é médium, fraudando o fenômeno e depois é desmascarado. É por causa de um mau médium, as pessoas generalizam. Está vendo? Espiritismo, tudo isso é coisa de charlatão. Então provoca até a fraude. O ciúme. Quem tem ciúme não é porque ama o parceiro, não. É porque tem problema de autoestima e tem medo de perder o parceiro para alguém melhor do que ele. Ansiedade. Alguém aí tem gastrite, esofagite ou alguma dessas ites da vida? Estomatite. O que é ansiedade? Não é medo do futuro? Do que pode acontecer e muitas vezes nem acontece? Medo. Veja o medo por trás de tantas coisas, não é? A inveja, aquelas mulheres muito belas, aquelas top models, aquelas atrizes de cinema, elas são lindas, têm cabelos maravilhosos, olhos encantadores, sorrisos, não é? Contagiantes, corpos esculturais, elas são belas, são jovens, são ricas, todo mundo quer um autógrafo delas, elas são tão bonitas, pessoal, que elas fazem achar que a gente é feio. Elas são uma ameaça para a nossa autoestima, não é verdade? É. E para terminar de arrasar com a gente, elas são extremamente magras. É concorrência desleal com a gente, não é? Concorrência desleal. Aí o que é que a gente faz? A gente fica com inveja. Aí a gente vai desenvolver uma outra arma, que é a maledicência. Começar a falar mal. Está vendo? Fulano tem esse defeito. Está vendo Divaldo, eu sei esse defeito dele. Porque quem brilha muito nos ofusca. E fazendo diminuir, aparentemente a gente cresce. Então olha o medo provocando inveja, ciúme, orgulho. Não é? A pessoa que quer ser o dono da verdade, não quer ser criticado. Aliás, vocês têm medo de críticas? Quem aqui nunca foi criticado na vida? Levante a mão, por favor. Não vai salvar nenhuma alma, não? Nem você, Sonira? Pessoal, essa risada foi falta de caridade. Eu vou dar a solução que é para nunca mais ser criticado na vida. São 3 regras bem fáceis. A primeira é, não diga nada, para não criticar. A segunda regra é, não faça nada, para não criticarem os seus atos. E a terceira regra é, não seja nada, para não provocar inveja. Eu falei isso na casa espírita, de um rapaz na primeira vez que eu falei, na fila assim, ele levantou o braço triste, diz, Nazareno, nem assim vão deixar de criticar. Eu disse, mas como? Vão dizer que a gente é vagabundo, que a gente não faz nada. Então não tem como escapar das críticas, meus amigos. Nem Jesus, o Espírito mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de modelo e guia, conseguiu escapar delas. Mas aí o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? A gente quer ser o dono da verdade e tal. Por quê? Porque a gente quer ser amado, a gente tem muito medo da rejeição. No livro Nosso Lar, André Luiz, quando está sendo anunciada a Segunda Grande Guerra Mundial, os Espíritos dizem, André, agora nós vamos estudar sobre o medo, sobre o terror. E um dia a humanidade vai saber a importância de estudar essa matéria. Nazareno, já estou com síndrome do pânico, tanto você falar de medo. Qual o melhor remédio para combater o medo, pessoal? Para a gente encerrar. A fé. A fé é a mãe de muitas virtudes, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Uma fé robusta, a gente vai vencer o medo, vai enfrentar todas as dificuldades. Nazareno, tudo bem, eu já entendi, eu quero ter essa fé para ser mais caridoso, ser menos ciumento, menos isso, menos orgulhoso, menos tímido e tal, mas como é que eu faço para fortalecer a fé? Qual a melhor maneira de fortalecer a fé, meus amigos? Com conhecimento.
Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecimento das leis que regem o universo, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos. O autoconhecimento. Nós vamos então ter uma fé robusta e vamos compreender, como Jesus nos disse: não temais. Não se vendem 2 passarinhos por um asse, pois eu vos digo em verdade que nenhum deles cai por terra sem a permissão do vosso Pai. Não temais, pois, porque valeis mais do que muitos pássaros, até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso está até mais fácil de contar, não? Então vejam, meus amigos, não devemos ter medo, como Jesus nos diz, quando ele está na barca, ele dorme, ele está tranquilo, e a tempestade vem, os ventos, as ondas se agigantam, e os discípulos acordam o mestre dizendo: salva-nos, Senhor, porque vamos perecer. E ele responde: por que temeis? Não estou eu convosco, ó homens de pouca fé? E repreende a tempestade, o vento e as ondas cessam sob o seu comando. Por que temeis? Jesus não está conosco, meus amigos. Ele jamais nos abandona. Quando estivermos aflitos, a obsessão se instalar e perguntarmos: onde está Deus? Vamos lembrar do poeta José Soares Cardoso, no livro Momento de Luz, de Ira Rocha. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais quem Ele é. Responde às pressas o materialista: Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que Ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, pressinto Deus na dor que nos irmana. Eu vejo Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente. Eu vejo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu percebo Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no altar da natureza, é dentro do meu próprio coração. Que Ele nos abençoe e nos mantenha sob sua paz.